Fala, meu povo bom! Hoje vamos falar aqui sobre um lançamento que teve no mundo do mountain bike, que realmente é um negócio que me deixou bastante intrigado, ficou meio torto. E assim, curioso para testar e... Enfim, tem muito lançamento, mas nem sempre é um negócio assim que realmente chama tanta atenção, mas esse chamou muita atenção. Bom, então estamos falando aqui do novo sistema de controle de suspensão da RockShox, que é o Flight Attendant, ou seja, numa tradução literal, o aeromoço ou atendente de bordo, né? Que é o Flight Attendant, ou seja, o atendente, é literalmente atendente de bordo, que é um sistema de suspensão que utiliza inteligência artificial para controlar o travamento da sua suspensão, o que é um negócio realmente muito interessante. Esse sistema foi lançado na verdade em 2021, mas ele era utilizado em suspensões mais voltadas para downhill, enduro e tal, e não tanto cross country. Então você já tinha o sistema funcionando, só que agora eles trouxeram essa tecnologia para o cross country. Inclusive o Nino Schurter usou ele para vencer, para bater o recorde, né, de 34 vitórias em etapas de Copa do Mundo de mountain bike. Então daqui a pouco a gente vai falar sobre essa questão do Nino, que realmente é um número bastante impressionante o que esse sistema fez na bike dele. Esse sistema, como eu falei, ele é desenvolvido pela RockShox e ele utiliza a plataforma Axis, que é a plataforma AXS da SRAM, que tem um protocolo próprio de sistema wireless e, enfim, hoje em dia você já tem os câmbios. A minha bicicleta, por exemplo, tem o câmbio o GX novo, a minha anterior tinha o XX1 Axis, você já tem o canote de selim Axis e agora você tem o sistema de controle de suspensão que usa a tecnologia Axis também. Bom, antes de continuar evoluindo aqui nesse papo, o que é a trava da suspensão? A trava da suspensão é um sistema no qual você pode ter ele ou hoje automaticamente ou de forma manual, algo que bloqueia o sistema hidráulico da suspensão. Então, você tem dentro de uma suspensão, vamos pegar o garfo ali que é mais fácil de entender. Então você tem as duas canelas ali do garfo, né? Uma delas vai ar, se você olhar na suspensão tem lá escrito ar. E do outro lado você tem um pistão hidráulico, que é a parte do óleo da suspensão. Quando você quer travar a sua suspensão ou fazer o ajuste de retorno da sua suspensão, você mexe na parte hidráulica. O ar, ele é simplesmente o amortecedor pneumático, digamos assim. Então, ele faz com que o ar se comprima e isso faz com que você tenha uma absorção do impacto de forma gradativa. Então, você literalmente amortece o impacto. Já a parte do óleo é feito para controlar esse amortecimento. Se você trava, ele trava o sistema hidráulico e como o líquido não aceita compressão, você trava o sistema e ele trava a suspensão. Então, a parte do ar para de funcionar porque o sistema hidráulico travou, então não deixa você amortecer. Já o controle do retorno, ele cria os shim stacks lá, que é como se fosse um labirintozinho, que ele dificulta ou facilita a passagem do óleo. Então, na hora que você tem a compressão da parte de ar, o óleo corre por esse sistema e na hora que ele vai voltar, se ele tiver mais aberto esse labirinto, digamos assim, o óleo passa de forma mais rápida, então a suspensão volta de forma mais rápida. Se você quiser que ela volte de forma mais lenta, diminuindo o retorno da bicicleta, você dificulta essa passagem do óleo, então a suspensão volta de forma mais lenta. Basicamente é isso. Então você tem no sistema hidráulico o controle de travamento ou retorno, basicamente. Aí você tem nas suspensões mais avançadas de downhill, você tem controle de compressão, compressão de alta velocidade, compressão de baixa velocidade, retorno de alta velocidade, retorno de baixa velocidade, enfim, aí não vou abordar isso aqui nesse vídeo, mas basicamente é isso. Então, antes, a Specialized, ela tinha um sistema que era o Brain, que hoje está
meio que saindo das bicicletas. Foi um sistema que eu particularmente nunca gostei muito, mas é um sistema que foi o sistema de suspensão, se eu não me engano, é o sistema de suspensão mais vendido do mundo. Então muita gente gosta muito, justamente por conta simplesmente dessa parte de você não precisar ficar ali travando e destravando a suspensão. Ah, eu vou pedalar em pé, trava a suspensão. E pedala em pé, beleza, aí vou entrar na descida, solta a suspensão e tal. O sistema da Specialized era um sistema mecânico, não tinha nada de software, inteligência artificial, nem nada disso. Ele era simplesmente uma válvula inercial, ou seja, a válvula inercial ela funciona de que forma? Ela tem como se fosse uma arruelinha no meio do caminho, ele também explicando de forma simples, tá? Os Specialized lovers, não fiquem nervosos. Quando o impacto vem de baixo, um pistão de forma inercial, ele faz com que esse impacto libere o sistema hidráulico. Então tinha um tubinho ali atrás, eu esqueci o nome daquele tubinho, que ficava ali atrás, e nesse tubinho tinha uma válvula inercial, isso no caso da suspensão traseira, e na suspensão dianteira também tinha essa válvula. Então quando o impacto vinha de baixo, essa arruela, ela levantava por conta do... na verdade, ela levantava por conta do impacto que vinha de baixo, e aí o sistema abria, e aí o óleo corria pelo sistema, fazendo com que a suspensão funcionasse. Se você pedalasse em pé, esse impacto não vinha de baixo, essa válvula não abria, e aí você não tinha o sistema funcionando. Então a suspensão ela ficava travada, ela estava sempre travada. Se você tivesse o impacto de baixo, ela abria. A minha questão é que, dependendo do terreno, se não fossem impactos maiores, assim, então, local de cascalho solto, que é o caso de Brasília, aqui também, na fazenda, de leitura mais fina, ele não funcionava tão bem. Então eu preferia deixar ele desativado. Mas enfim, já esse novo sistema da RockShox, que é o sistema Flight Attendant, ele usa um monte de sensores e um software que utiliza a inteligência artificial, não só para regular a sua suspensão utilizando acelerômetros e outras informações da bike, mas também um software que aprende de acordo com os seus treinos. E isso é um troço muito doido, né? Convenhamos. O que ele faz? Você... Aí, barato, a galera do isso não vai estar acessível para a maioria dos brasileiros. Carro de Fórmula 1 também não. Então, não tem ninguém brigando lá na Ferrari por conta disso. Mas, enfim. Você tem que ter um medidor de potência, da SRAM também, ou o Quark, né? Que tem o sistema Axis também, ele é compatível com o sistema Axis. E o sistema de suspensão. Vamos supor, se você tem o canote retrátil, o reverb, que é da RockShox, que tem o sistema Axis. O câmbio traseiro com o sistema Axis. O medidor de potência com o sistema Axis. A suspensão traseira e a dianteira com as plataformas que usam Axis também, que é esse de Flight Attendant. Todas as peças vão se conversar e todas essas informações vão alimentar o algoritmo e fazer com que o sistema regule cada vez melhor a sua suspensão. Por que você precisa do medidor de potência? Esse sistema, ele tem 4 subcategorias, no qual ele vai aprendendo de acordo com o que você vai pedalando, e vai treinando, e ele vai guardando isso no algoritmo dele, e ele vai criando essas subcategorias. Então você tem a categoria sprint, a categoria forte, a médio e a de leve. Então, o que esse sistema vai fazendo? Por exemplo, você está no início do ano ali e tal, treinando de boa, não tem nenhuma competição de foco, você está dando mais uns rolés. O sistema ele vai entendendo que naquele momento do seu treino, ele pode fazer uma regulagem para essas 4 categorias diferentes de uma forma. Aí você começa a treinar, você começa a andar mais e tal, você começa a perder peso, você começa a ganhar FTP, você tá tendo mais potência e tal, e aí você começa a fazer uns treinos mais duros, aí você começa a dar umas arrancadas mais fortes na subida no treino. Ele começa a entender que os seus treinos estão ficando mais fortes e ele muda a regulagem da sua suspensão para que naquela subida em pé e tal, ele deixe a sua suspensão mais firme, que ele afrouxe ela de determinada forma, que ele libere e tal. Então assim, é um negócio muito doido. É realmente assim, incrível o nível de tecnologia que vai na bike. Aí você vai falar, mas eu posso travar e destravar a suspensão com o sistema manual. Pode, obviamente, mas você
não vai ter esse nível de precisão. Para vocês terem uma ideia, que eu falei do Nino, né? Quando o Nino venceu a 34ª etapa da Copa do Mundo, o sistema, e aí ele registra, e você pode ver no aplicativo depois quantas vezes ele mudou e tal, ele mudou a configuração da suspensão dele 1.324 vezes numa prova de 90 minutos. Dando aquelas subdivisões, né? Isso dá 15 vezes por minuto, ou seja, é uma mudança de regulagem de suspensão a cada 4 segundos. E detalhe, não é só travar ou destravar, de abrir ou fechar, de abrir um pouquinho, fechar um pouquinho, ou seja, é uma regulagem fina, é uma mudança de regulagem fina que a suspensão faz a cada 4 segundos. 1, 2, 3, 4, mudou. 1, 2, 3, 4, mudou. 1, 2, 3, 4, mudou. Entendeu? A prova inteira. A SRAM, de acordo com os testes internos lá, mostra, diz, né, aí é de acordo com a SRAM, que um atleta fica, em média, 1,8% mais rápido utilizando esse sistema do que um atleta sem o sistema. Aí você vai falar, mas 1,8% vale a pena gastar esse tanto de dinheiro? Depende de quem você é. Se você acha que a SRAM e a RockShox estão desenvolvendo suspensão pensando em você, aí realmente não, eles estão fazendo cagada. Se eles estiverem pensando no Nino Schurter, ou no Avancini, ou no Pidcock, ou no Van der Poel, aí faz diferença, porque esses 1,8% em uma prova de 90 minutos, você está falando de 96 segundos, ou seja, é mais de 1,5 minuto. É a diferença de você ganhar a prova ou chegar entre os top 20. Então, são os ganhos marginais. Você lembra lá, na época da Sky? Ou seja, para os profissionais, e isso aqui é um equipamento para os profissionais, a galera que quer que isso fique acessível para a maioria dos brasileiros, na verdade, é a galera que quer usar o equipamento dos profissionais, e tá tudo certo. Também adoro usar os equipamentos dos profissionais. Mas ele não é feito para mim, entendeu? Então, esse tipo de equipamento aqui, ele é para criar uma vantagem de 1,8% para os profissionais, que já estão treinando tudo que dá para treinar, já perderam todo o peso que dá para perder, já usaram o melhor pneu que dá para usar, já fizeram tudo. E aí o cara desenvolve uma tecnologia que ajuda esse cara. E para nós, réis mortais, quem tiver condição de pagar um negócio desse que vai ser caro para boneco, é você ter uma experiência melhor no rolê. Não precisar destravar a suspensão, um sistema que vai entender como é que você pedala melhor do que você e vai regular a sua suspensão para você. Porque isso é um negócio também, aí volta para os réis mortais, que a maioria da galera não sabe regular a suspensão. A maioria da galera não sabe o que é ajuste e retorno, não sabe o que é ajuste de compressão, não sabe como calibrar a suspensão, não sabe nada disso. Então, um sistema desse vai resolver o seu problema também. Então muita gente tem dificuldade de descida, dificuldade em locais técnicos, porque não sabe regular a suspensão, não sabe calibrar de pneu. O que tem de gente que anda com mountain bike usando 30 libras, 35 libras, 50 libras em pneu, e aí não consegue ficar em bicicleta, sai derrapando para todo lado, é surreal. Então, enfim. É um negócio muito doido esse tal desse Flight Attendant. Eu ainda não tive a oportunidade de testar. Espero que um dia eu tenha, mas realmente é um negócio assim muito incrível. E esse fato de que ele vai aprendendo com a sua pedalada, né? Então ele pega as informações que você vai colocar no aplicativo de idade, peso, enfim, e ele vai somar essas informações com o que a bicicleta está alimentando ali para ele, sobre a potência que você está fazendo, sobre tipo de pilotagem e tudo, e vai botando no algoritmo para que ele possa ir melhorando a regulagem da sua suspensão e variando. Então, se você começou a treinar mais, você começou a treinar menos, o negócio vai mudando. É muito doido, realmente é sensacional. Então, assim, é realmente uma mudança, um equipamento que, como suspensão na mountain bike, é um troço que faz uma diferença gigantesca, realmente é algo que é bastante impressionante, e eu acho que é daquelas tecnologias que realmente mudam um pouco os paradigmas aí. Então, muito legal. Então, é isso. Espero que tenham gostado. Like no vídeo, inscreve no canal e a gente fala mais depois. Valeu, turma.